Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando esse podcast abençoado, Despertados. Eu sou Leonardo Abrantes, seja muito bem-vindo a mais um programa, mais um podcast. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, aí no Facebook. Você pode estar compartilhando, seguindo, deixando o seu like e comente aí embaixo nos comentários a respeito de algum tema que vai ser dito aqui no podcast que a gente vai, ao final, estar relatando e trazendo algumas conclusões sobre as suas perguntas, né? Eh, eu estou de frente com Fábio Freitas, ele que é empresário da área industrial, né? Há bastante tempo com essa experiência e justamente eu trouxe o Fábio, porque vamos falar sobre ju os desafios do jovem na vida profissional. E essa live, esse podcast, está sendo realizado pelo apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na liderança do pastor Gesiel e o pastor Arthur Duarte como pastor setorial, e o nosso pastor presidente, Ayrton de Moraes. E na direção, Marcos Cristo e o Fábio Freitas, empresário de sucesso, que está aqui na nossa frente. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso meio. E desde já, eu queria que você falasse para os espectadores que estão nos ouvindo um pouco mais sobre a sua vida. Quem é Fábio Freitas? Boa noite a todos. Obrigado, Leonardo, pelas palavras iniciais aí. A todos os ouvintes que estão nos dando a honra da sua atenção. Como você já falou, né? Meu nome é Fábio Freitas. Estamos aí há alguns anos dentro do ramo industrial e temos algumas experiências a serem compartilhadas com todos os nossos amigos hoje que nos acompanham pelas redes sociais. É, Então, Fábio, como você veio da indústria, você tem uma experiência muito grande, né? E nós estamos falando sobre a vida profissional dos jovens, né? E você, como jovem lá atrás, teve essa ideia de dizer: ah, eu quero esse evoluir na vida. Eu não quero ficar parado no tempo. Eu não quero simplesmente pegar uma carteira de trabalho e ir procurar um serviço. Eu quero dar aquele estalar de dedo. Eu quero mudar de vida. Como foi isso? na verdade, hoje, é, os grandes desafios que nos acompanham, né? De você começar algo do zero, ou ter a coragem de você deixar de uma CLT e ir para um PJ, né. São situações que muitas vezes as pessoas ou muito os homens, têm medo de você querer avançar nesse aspecto, né. E como jovem, tive a oportunidade de viajar a alguns lugares do país, na como mecânico industrial, em vários nichos, né. Eh, tive a oportunidade de algumas empresas. Um exemplo, né, teve uma empresa que se instalou na cidade de Araquari, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de pegar desde a planta inicial até o primeiro chassi de carro passar na linha. Então, desde um papel celulose, desde uma fábrica de porcelanato, eh, vários tipos de situações, desde uma fábrica de mineração, então uma indústria de mineração. Então tive a oportunidade de adquirir, né, esse leque de conhecimento, esse leque de experiências, para que possa de fato, não só, crescer profissionalmente como pessoa, como profissional e também, passar também alguns conhecimentos que durante esse percurso aí de 13 anos para mais, a gente acabou, tendo essa oportunidade, né, que muitos não têm. Então, na minha cidade tinha um sonho, todo jovem que completasse 18 anos, né, tinha um sonho e aquele sonho era as grandes indústrias de Curitiba, né. Eu sou da região metropolitana de Curitiba, sou curitibano de fato, de nascença, mas sempre morei na cidade chamada Campo Largo. Então, nós tínhamos eu acho que muitas vezes os pais tinham esse sonho da gente,
ir para aquele polo que existia industrial, né, tem a cidade tem o SIC, né, ali em Curitiba, que é onde, de fato, as indústrias estão, mas o conjunto das cidades metropolitanas. Então tem grandes empresas multinacionais e aquele famoso PLR, né. E ali com 19 anos para 20, eu já fui na primeira indústria, né, que era a Repar, né, ali na Petrobras, em Araucária. E ali comecei a não só abranger os conhecimentos de forma intelectual dentro da indústria petroquímica, mas também pessoal, né. Eu acho que a indústria, quando ela permite esse tipo de situação, a pessoa não só profissionalmente, mas de maneira cultural, né. Eu sempre digo que os teus pais têm a obrigação de educar você. Justamente. E quando você sai do ambiente familiar da sua casa, e você vai para se relacionar com pessoas, você está adquirindo cultura. E quando as empresas, e eu percebi muito isso durante essa caminhada, quando as empresas decidem que de forma cultural, intelectual e profissional existe essa gama de fornecer ao seu funcionário, é uma empresa que sempre vai estar evoluindo, não só nos índices e metas que ela obtém, né, porque toda indústria, toda empresa tem as suas metas, tem o seu objetivo, mas quando ela agrega a maneira profissional, cultural do profissional, pode ter certeza. Eh, Praticamente cada perfil traçado do profissional, ele consegue bater as metas, ele consegue crescer. E nesse aspecto eu tive a oportunidade de participar de alguns empreendimentos durante essa caminhada profissional que fizeram eu evoluir e ter essa mente hoje, eh, e que eu posso também, né, levar também um certo conhecimento às pessoas que precisam hoje. É bom, assim, falar sobre isso, né, sobre essa experiência, né, dentro das indústrias. Por exemplo, você se forma, você se estabiliza em uma certa área, né, e a oportunidade em que as pessoas que estão na frente dessa empresa dá a chance de você crescer é bem importante, né. É por isso que temos hoje em dia profissionais, como você falou, frustrados, né, Sim, sim. nesse mercado que é gigantesco, né. O que eu vejo eh, e analiso algumas características de, vamos falar pelo menos do perfil masculino, né, agora nesse início. Existe uma geração, eu encontro uma geração, muito cansada. Demais. Essa geração aí, eu classifico ela, tem geração Z, Y, enfim, mas a geração que nasceu de 85 até meados de 94, né. Eu sou da geração de 90, nasci em 1990, né, hoje tenho Eu acho que 34 eu entro anos. também nessa faixa. E tu, Marquinhos, também? É. Hum, Ah, é mais então, velho. É, aí e por onde eu tive a oportunidade de caminhar, eu vejo homens cansados, homens frustrados. Por quê? Porque no início dos anos 90 você não tinha tecnologia, dentro do teu cenário, tua criação foi muito simples, a maioria dos é. homens foi muito simples, quem nasceu nessa época, né, não tinha celular, não tinha internet, E se então tinha, era aqueles tijolão. exatamente. Então quem tinha uma linha telefônica naquele período, do início dos anos 90 até 99, né. Então, assim, são pessoas que tinham um porte financeiro diferente, né. Então e quem tinha carro também naquela época, somente os carros do ano, também não são pessoas que não tinham, condições financeiras de adquirir. Então, aí você pega esse perfil de não crescer com tecnologia, e aí a partir dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, você começa a ter eh, crianças e adolescentes com celulares, eh, com computadores. Então, houve uma expectativa dessa geração e muitos sonhadores. Então, eu gosto de conhecer essas pessoas, esse perfil. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara em alguns aspectos, né. Aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está fadigado, existe uma válvula de escape.
Eu falo que acredito muito na nossa geração, mesmo que profissionalmente não tenha conquistado aquilo que eles planejaram. Por isso que eu falo, cansaram. Existem homens muito frustrados, porque não sonharam e não conseguiram alcançar, né. Justamente. Ou começaram as suas empresas e quebraram, né. 2016 teve uma crise muito somente na indústria metal-mecânica, né, na É conformação de bem me metais, lembro. né. Quem lembra, né, o que aconteceu no Brasil em 2016 sabe que houve uma crise, terrível, Gigantesca, né. terrível, várias empresas fecharam, principalmente a indústria, né, em Caxias do Sul, faliram, Joinville também tem um polo industrial gigante, ABC Paulista também, né, que são os pra mim, na conformação de Não, eu acho metais que ali. não só na área econômica, né, Sim, industrial, mas na política também, né, não sim, vindo ao caso. sim. Não trazendo um viés político, né, para o nosso bate-papo, mas isso foi o aspecto, isso é a realidade do Brasil, né, e não foge. Então tudo, infelizmente envolve a questão política e o cenário de Justamente. resultados, né. E aquele período foi um momento muito difícil. Então, hoje nossos altos índices de suicídio, um exemplo, são pessoas que não aguentam a dor que estão passando, não aguentam e existe esse aspecto empresarial, profissional, eh, existe uma tipologia, né. O que é ter sucesso? O que é ser feliz? Se não é um carro do ano, uma casa do ano, é ter acesso às condições que a vida nos oferece. Mas eu te falo, isso é viver de fato? Isso é viver? Nós somos e temos a ansiedade, e é o mal do século XXI, como dizem, né, a depressão, a ansiedade, o pânico, o suicídio. É um mal de fato, porque a vida ficou rápida. Nós apressamos a nossa vida. O ambiente que nós vivemos nos trouxe a percepção de velocidade. Você já se pegou, e eu tenho certeza que nossos amigos estão nos acompanhando, que faltou dia na semana, faltou horário no seu dia, entendeu? Por que isso? Porque a vida nos tornou assim, afobados para que algo aconteça. Estamos viciados nessa rotina, né. A vida é uma rotina gigantesca, né. Sim, perfeito. Então acabou a nossa ansiedade realmente multiplicando, né, a nossa angústia de não ver, porque a nossa geração, essa geração que eu falei que está cansada, na maioria, aprendeu a trabalhar, aprendeu a trabalhar muito. Então existe grandes exemplos de trabalhadores na nossa geração, que é fruto do exemplo dos nossos pais. Nossos pais foram grandes exemplos que eram trabalhadores ao extremo. Por quê? Com a tecnologia, de fato, ela acabou deixando o trabalho braçal menos. Você já perguntou e você já viu isso, um profissional escasso no mercado? Pedreiro, mestre de obra, um mecânico industrial, um metalúrgico, um que são trabalhos mais braçais e cada dia ficando mais escasso. Por quê? Porque hoje existe a Eu já tecnologia. trabalhei na indústria, eu sei como que é. Exatamente. Então, assim, hoje é muito mais fácil eu estar atrás de um computador, programando e perfeito. Que bom que Deus abriu a capacidade humana para criar tecnologias para facilitar a nossa vida. Fato. Sou muito a favor da tecnologia. Mas com o tempo e com a modernização, vai ficando, Pode ser que venha a fechar muitas portas de trabalho, né. Tipo assim, eh, eu já fui da área industrial, como eu falei. uhum, Tipo assim, eles na robótica, você tá falando de tecnologia, eles vai lá e fabrica um robô capaz de fazer uma solda, né, que não vai precisar mais da mão de obra de um soldador, tá entendendo? uhum, E isso já existe nas fábricas de veículos. sim. Eu não sei se Sim, já participei de várias montagens de cabine de pintura automatizada, de robô de solda. Mas o aspecto não é o caso, né, desse viés. A indústria tem que crescer, a tecnologia tem que acontecer. Só que os homens que sonharam nesse período, eles acabaram se frustrando porque não conseguiram realizar essas questões, né. E é esse ponto, sabe.
que acaba trazendo complicações nos dias atuais. Porque existe possibilidades. Se você rapidamente, vamos dizer, eh, abrir o Google e você clicar ali quantas empresas estão abertas hoje no Brasil, são milhões de empresas, Milhões. milhões e milhões. Mas por que que falta oportunidade para você, microempreendedor, entendeu? Por que que falta para você? Muitas das vezes falta o desafio de você acreditar no teu potencial. Eu falo que você quer saber quem você é de fato, ou que você queira avançar na tua história, primeiro você tem que conhecer você. Você saber quem você é. Qual que são as suas afirmações, qual que são as suas quem você é de fato, seus princípios, seus valores, né. Nós fomos criados numa geração de valores, princípios, nossos pais passaram isso, Diferente, né? honestidade, hombridade, pai de família, entendeu. Infelizmente foi se perdendo ao tempo, acabou ficando escasso isso, né, nas próximas gerações. Eu fico olhando muito e fico olhando assim, aonde foi perdido essas virtudes, esses valores, né. Eu sempre falo que, sobre um perfil cristão, né. Meu avô foi pastor da Assembleia de Deus por mais de 50 anos, já descansa no Senhor. Prática cristã, para mim, foi meu maior exemplo, né. Ele infelizmente ficou um período na UTI, ele conseguiu se recuperar por um período dentro da UTI, e a preocupação dele sabe qual que era? Ele, por muitos anos, ser, cliente de um açougue, lá na cidade de Campo Largo, ele olhou para o meu tio e falou preocupado com a conta dele do mês do açougue. Isto é hombridade, sabe. São coisas singulares que de fato mudam o cotidiano. Por isso que eu falo, falam que muitos pesquisadores, enfim, muitas pessoas dizem que nossa geração está perdida. Não, nossa geração não está perdida. Existem muitas pessoas, até muitas pessoas que não estão nos ouvindo. Existem muitas pessoas que existem princípios e valores, e essa honestidade pode ter certeza. Mas muitas vezes falta coragem, porque as decepções da vida apagaram essa coragem. No início da pergunta você falou pra mim: "O que que é pra dar o start?". Lá atrás eu dei um start no meu CNPJ. Infelizmente não deu certo. Deus fechou as portas, né. Hoje eu presto serviço para o meu CNPJ, entendeu. Hoje eu tenho um CNPJ montado, presto serviço, né, num grupo que eu tenho a expectativa que, vai ser um dos maiores grupos dos Campos Gerais, da cidade de Ponta Grossa, né. Eu não sou Hoje eu sou morador em Ponta Grossa, mas eu não nasci nessa cidade. E existe um Tá potencial. gostando do frio aqui? Eu sou de Campo Largo, então o frio É o porque frio aqui não é foge, né. Aqui venta mais, eu te fato. vento mais. O frio de Campo Largo é um pouco mais ardido, né, mas aqui o frio também não o vento ali ajuda muito e contribui muito pelo frio. Particularmente eu gosto É, muito eu do já frio, fui bastante para Curitiba. Eu 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 sei como que é, sabe. Em Ponta Grossa aqui venta mais, sabe. venta mais. Então, eu acredito muito no potencial. Então você que está me ouvindo, que mora em Ponta Grossa, não desacredite da sua cidade. Ponta Grossa tem um potencial gigante, Quantas empresas tem chegou uma aqui no Brasil. indústria fortalecida, consolidada, sabe. Não é uma cidade instável na sua capacidade de industrial. Então, você jovem, que pretende, que tem esse sonho de você ser um empresário, empresário em qualquer tipo de diversidade, de ramo de atividade. Acredite na sua cidade. Pode ter certeza, com fé em Deus, você vai conseguir chegar lá. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né, Fábio. Exatamente. Pois se a gente não acreditar nos nossos sonhos, quem é que vai acreditar? Quem é que vai dar o braço para você? Se a gente não se acordar cedo, ir à labuta, ter estratégias para que a gente possa vencer na vida, porque não é fácil. Como você disse, a nossa geração, ela se viciou, né. É uma geração cansada. E se a gente não colocar nossa mente, nosso raciocínio para pensar, nós vamos ficar parado do tempo. O que você não pode é se conformar com a sua realidade. Isso. Talvez você sonhou com uma realidade diferente do que você está vivendo hoje.
Isso é fato, né. Nós somos assim, eu sou assim, e muitas pessoas são assim, são conformadas com a realidade que, né, eh, que infelizmente muitas vezes elas não escolheram, mas foram consequências de uma vida. Só que a vida é um confronto, um sinônimo de palavras, né. A vida é vivida. E quando eu entendi isso, que nós temos que viver hoje, fazer o melhor hoje, para que amanhã a gente tenha os frutos daquilo que nós estamos plantando hoje, vivendo hoje. Os dias futuros se preocupam? Todos nós se preocupamos com dias futuros. Só que quando nós decidimos não viver o dia de hoje, por medo dos dias futuros, decisões. Sabe qual que é o maior desafio hoje? Muitas vezes, das pessoas que estão nos ouvindo? É decidir hoje, o agora, por ter medo do futuro. Só que na minha vida mudou algo. O que que mudou? É quando eu decidi entregar os meus dias futuros para Deus. Isso mudou. Amém. Mudou aqui dentro. Aqui dentro e veio aqui, ó, a parte psicológica. É o desafio de todos os homens, de todas as mulheres. É a parte psicológica, entendeu? De você tomar uma decisão hoje que vai refletir nas próximas gerações. Por que que você trabalha tanto hoje? Não é para gerar um conforto melhor para as tuas próximas gerações, para os teus filhos, para os teus netos, para você até viver mais. Então eu vejo muita gente trabalhadora. O brasileiro é uma classe trabalhadora. O brasileiro é uma classe que acorda cedo todos os dias. Se você vê no jornal de manhã, você vai ver os metrôs, os ônibus lotados de pessoas, entendeu? O brasileiro é um povo trabalhador. Só que às vezes eu vejo e eu já vi vários programas, inúmeros programas sobre empreendedores. Os principais eu conheço, até os anônimos que não, né, tem níveis Tem ali, até podcast. tem até podcast. Exatamente. Só que o problema é que tem coisas que são impossíveis da classe trabalhadora realizar, entendeu? Eu te falo, E você falou da classe trabalhadora, os direitos. existem os deveres e direitos, entendeu? Eu sempre elevei, é um conceito até presbiteriano. Todos os pastores presbiterianos ou batistas são formados, na maioria deles. E eu aprendi desde cedo que eu devo honrar o ambiente que vai me trazer o recurso para sustentar a minha família. Como um perfil cristão, nós temos que entender que muitas vezes nós não vamos concordar com os nossos líderes, nós não vamos concordar com os donos da empresa, com o perfil que a empresa está avançando, com as decisões que precisamos tomar através da liderança que está acima de nós. Só que existe um porém, existe o princípio de honra. Se você reconhece que essa porta que você está vivendo hoje, que leva o sustento para tua casa, é uma porta que Deus abençoa a tua vida, então faça tudo com honra. Talvez você não concorde, mas faça o teu melhor. Faça o teu melhor. E pode ter certeza que vai ter resultados extraordinários. Amém. Eu acredito, eu creio. Nós vamos ver uma geração transformada, uma geração de pessoas bem-sucedidas e uma geração de pessoas que temem a Deus, né? Perfeito. Hoje nós estamos vivendo uma geração aí de pecado. Você sabe disso, né? Sim. Uma geração do povo que não está nem aí para a palavra de Deus. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de pessoas que vai trabalhar, que vai se voltar para Deus. Essa geração. E estamos ao vivo através aqui do Facebook. E a você que está assistindo aí através dessa live, compartilhe essa live, compartilhe esse podcast abençoado, juntamente com o Fábio Freitas, né? E desde já eu quero pedir para você estar desejando um bem-vindo para as pessoas que nos estão assistindo e pedir para que possa compartilhar, comentar aí essa live. Perfeito. Vocês que nos concede o teu tempo, nos honra
a chegarmos até onde você está. Eu quero convidar você a compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares esta live. E pode ter certeza que Deus tem uma palavra para tua casa, Deus tem uma palavra para tua história. Então, se você está gostando desse podcast, não perca tempo. Compartilha aí. Se quiser, comenta também. A gente vai estar lendo os comentários aqui. A gente vai estar honrando você. Então não saia daí, compartilha em nome de Jesus. Esse bate-papo que está muito bom, né? Nós estamos falando sobre a vida profissional na vida do jovem. Não é fácil. Você empreender desde jovem não é fácil. Ou até mesmo se você já tentou várias vezes, tentou abrir uma porta, faliu porque houve alguma circunstância no meio do caminho, é só não desistir, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, que já disseram para mim, eu já abri 10 CNPJ, nunca deu certo, agora que deu certo. Perfeito? Porque Porque, encontrou. porque encontrou a porta certa, não é isso, Fábio? Exatamente. Eh, existe um tempo, existe eu sempre falo sobre o tempo e realidade. Talvez aquilo que você espera, ou aquilo que você está construindo. Por isso que eu falei algumas falas anteriores. Você tem que se conhecer. Você tem que saber o quem você é de fato, para que você possa entender as suas qualidades e os seus defeitos. Eu conheço grandes profissionais que não sabem ouvir, não sabem ouvir. Então você tem que entender aonde você está, na sua realidade, na sua vida profissional. Saber se realmente aquilo que você está fazendo é aquilo que você quer. Então eu conheço muitos profissionais, eh, realmente com grandes cargos, frequentando grandes mesas, e não estão felizes. Não estão felizes, porque aquilo consome. E realmente, eh, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com a máxima potencialização nossa. Só se você só que muitas vezes a gente não conhece o nosso potencial, tá entendendo? A gente tem que descobrir, né? E como descobrir? Essa é a pergunta. Como que nós conseguimos descobrir? Tentando, né? Tentando. Eu falo assim, eh, eu sou gestor de algumas pessoas, e nós vamos cometer erros. Isso é um fato. Nós vamos, todo profissional vai cometer erros. Só que você erra por falta de capacidade, ou você erra porque você está tentando realmente fazer? Então, existe, a falta de conhecimento daquilo que você está se movimentando, mas muitas pessoas erram não por falta de conhecimento, mas porque estão tentando fazer o melhor. É melhor um profissional errar tentando do que ninguém fazer nada. É, justamente. É, como você falou, a gente tem que se capacitar, né? Perfeito. A gente tem que se capacitar, o mercado está evoluindo. Pode ser qualquer mercado, qualquer área, né? Para você, Fábio, é, é, no tempo da pandemia, né? A pandemia veio aí e não teve aquele negócio de dizer assim, escolher quem era rico e quem era pobre, né? Veio para não classificar ninguém. Nesse período, quanto de empresa que foi fechada, né? Com aquele tema lá, fica em casa. Para você, como foi a pandemia? A pandemia, ela foi um cenário totalmente complicado, complicado. Eu te falo que eu trabalhei mais do que não tenho quem fique em casa. Eh, quem é da classe trabalhadora não podia ficar em casa, não podia ficar em casa. Conheço muitos pais de famílias que não mudaram, não infelizmente, aqui eu até compartilho meus sentimentos às pessoas que perderam seus familiares, perderam entes queridos, porque estava além das mãos humanas. Foi um momento Essa triste, foi né? triste, foi triste. Eu perdi muitos amigos, perdi, pastores, né, que tive a oportunidade, eh, um deles pastor Manuel Caetano da Costa, que foi um pai para a cidade de Campo Largo, foi um Isso, é patriarca, verdade. no estado do Paraná, né, juntamente com o pastor José Pimentel de Carvalho. Eu tive a oportunidade de crescer ouvindo esses patriarcas.
essas referências de uma geração, sabe. Então nós perdemos, infelizmente. Nós tivemos também o pastor, Raimundo, né, que é o pastor lá de Mato Grosso, Isso. daquele grande templo de Cuiabá, Sim, também morreu da Covid, né. Foi triste. perdemos referências, perdemos então aqui eu expresso a minhas condolências, meus sentimentos a todos que perderam. Mas eu vou te falar que teve indústrias que não pararam, eh, e quem precisa defender o pão de cada dia não podia parar, Não podia. não podia parar. Eu sou um que eu não parei. Todos os momentos durante a pandemia tivemos que trabalhar. Por quê? Porque o homem, a hombridade, aquele que leva o sustento para casa, ele precisava estar ativo. O meu Aqueles que serviço puderam, também não parei. né, aqueles que puderam parar aí por alguns meses, eh, se resguardando do cenário da pandemia, eh, né, são pessoas privilegiadas, mas a grande massa que gera o Brasil, pode ter certeza, que essa teve 100% ativa, 100% ativa. Então, eu passei um período, um pouco desse período na pandemia, na no início dela, eu estava em Aracaju, né, trabalhando numa unidade lá, de uma empresa de mineração, né, uma das maiores, eu acredito, se não é a maior, né, do Brasil, no seu ramo. Então eu estive na cidade lá e foi uma cena, eu pedia para Deus: "Deus, resguarda, eu estou aqui defendendo o pão de cada dia, levando sustento pra minha família, então resguarde tua misericórdia para que a gente possa chegar em casa". Terrível, terrível. Eu cheguei a pegar essa Covid, né, mas não deu uns sintomas alto não, né. Só não sentia o paladar, o fato, né, mas era terrível. Foi terrível, foi terrível. E infelizmente o Fica em Casa não não foi para E eu todos tinha e que não deu para trabalhar todos. também, né. A gente Exatamente. trabalha, a gente tinha um ponto cada e para você, Marquinhos, como que era? Tipo assim, você ter que vir trabalhar e você trabalha com o público, né, o seu ramo é cabeleireiro, muito difícil, né. Não pôde trabalhar nesses dias? Contato direto com o povo, difícil, né. E para a indústria também, né. Mas teve aquele negócio, um ficava no seu canto trabalhando, né, Sim. para ali, cada um no seu quadrado, né. É, pelo que eu percebi, cada indústria teve o seu perfil, né. Teve a sua política de estratégia ali, porque como era algo novo, então a gente não sabia qual que era a melhor situação, né. É, mas as grandes indústrias, foi dificilmente pararam, dificilmente pararam, né. Teve a sua estratégia, teve ali eh, seu perfil de estratégia melhor, né, conforme o planejamento ali, mas a grande indústria ela continuou operando ali, né, continuou operando nesse período bem difícil do Brasil. Foi bastante difícil, né. Muito, pessoas tiveram que se reinventar. Essa é a palavra que eu coloco aqui, se reinventar no meio da pandemia. Mas, porém, as pessoas fecharam as suas portas, fecharam as empresas, né. Aquelas que não tiveram condições, de se manter. Porque é o seguinte, as pessoas já não estavam mais indo comprar, e quando não se há essa demanda de compra, fechou as lojas, fechou portas, né. E não tiveram que se reinventar nesse período, né. Então, foi muito difícil, foi estarrecedor, a pandemia, né. Foi, foi. Infelizmente, ali atingiu vários empresários, somente a indústria de pequeno porte, né, e ela precisa dessa liquidez diária para que consiga avançar, né, no seu perfil, na sua atividade. Infelizmente, se não existe a demanda, né, então não existe o fluxo de caixa, não existe a aquisição, então Mas você acha, assim, que as empresas de grande porte, as pequenas, teve delas que fecharam, mas as de grande porte, as multinacionais que tiveram que se reinventar na pandemia, eles tiveram um déficit muito grande, assim, depois tiveram que né, se reestruturar depois, né. é, vou te falar que, eh, na época, né, eu vi que o governo federal teve muita demanda, né, a gente tinha
na minha opinião, né, minha modesta opinião, digamos assim, nós tivemos o melhor ministro da economia, né, que é o Paulo Guedes. Então ele acabou dando estratégias, dando suporte para algumas para as empresas, né, que foram atendidas. Recurso federal teve, né, teve. Só que cada estado era competente para distribuir esses recursos. Então, aí existe situações que, eh, foram complicadas, complexas, né. Espero que a gente não passe mais por um cenário desse jeito, porque pode ter certeza que nós somos pessoas antes e pós-pandemia. No cenário total. Indústria, Nós fomos profissional, privilegiados por Deus. exatamente. Então, assim, nós somos uma pessoas antes da pandemia e depois da pandemia, em todos os aspectos, em todos. Tem gente que conseguiu suportar, tem gente que não conseguiu suportar. Então, esse foi o cenário, infelizmente, daquilo que nós passamos. Eh, Qual foi, assim, no seu ramo de negócio, algo que te marcou muito? Que te marcou muito? "Ah, teve aquela situação, me deixou bastante marcado". Por onde eu passei, eu tive a oportunidade de cada liderança, cada perfil de líder que passou, eh, quando eu era apenas, né, um mecânico industrial. É uma profissão muito honrada, muito braçal, existem excelentes pessoas no mercado, né. Até hoje existe uma falta de demanda, existe uma demanda muito grande para manutenção industrial, para montagem industrial, né, para indústria metalúrgicas, que é, de fato, a minha especialidade, né, essa parte de mecânica que envolve toda desde o início da parte metalúrgica, com formação de metais, fabricação de materiais, desde a parte de qualificação de materiais, o desenvolvimento dos projetos, desde a parte de montagem, né, e também a parte de manutenção pós-operação, né. Então, existe um déficit muito grande de profissionais qualificados no Brasil, muito grande. Então eu prestei serviço para algumas empresas multinacionais, somente no ramo automotivo, que existe muita, eh, muito profissionais que vêm de fora, da Europa, dos Estados Unidos, fazerem, tanto a parte da automação, a parte de instalação de equipamentos, por esse déficit no Brasil, sabe. Então, o que que eu vejo nessa questão? Eu vejo que, realmente, você precisa ter um currículo bom. Por aquilo que você faz, mesmo que seja um perfil produtivo, você trabalhando como auxiliar de produção, mas saiba o que você está fazendo. Saiba o que você está fazendo e por que que você está fazendo. Até meio filosófico isso, né. Isso se chama eu aprendi com um dos maiores professores de filosofia que eu já vi, e tive a oportunidade de ouvi-lo, eh, é a percepção de realidade. Então, você tem que saber onde você está, a realidade que você está vivendo e conhecer essa realidade. Mesmo que você aperte um parafuso por 10 segundos, cada 10 segundos você aperta um parafuso. Mas por que que você está apertando aquele parafuso? Quais são as propriedades daquele parafuso e qual que é a utilização daquilo que você está fazendo? Então as pessoas que muitas vezes, eh, não têm esse gatilho, né, eu não vou falar que é o código, porque vão falar que eu estou imitando um aí uns coach, um famoso aí, né, do Brasil. Mas sim, realmente, existe uma virada de chave. Eu tô falando de parte intelectual, né. Não fique no automático. Nós deixamos as coisas automáticas pela nossa pressa, pela nossa ansiedade. Mas existe um porquê de tudo aquilo que você está fazendo. E entenda o porquê. Mesmo que seja um simples parafuso, né. Mesmo que você, seja o auxiliar de expedição, o auxiliar de produção, você está participando de uma coisa micro para atender o macro. Então entenda o macro. Seja uma visão mais globalizada do processo. Entenda o que você está fazendo, pode ter certeza que a partir disso, você conseguindo adquirir conhecimento daquilo que você está fazendo, né, lá no final, a conta vai fechar e vai valer a pena.
Não existe sacrifício sem recompensa. Pode ter certeza disso. Nós temos bastante pessoas que está entrando aqui no podcast. Um abraço para o pastor Gesiel, está nos ouvindo, está ao vivo na live, né? E bastante pessoas compartilha aí, né? Eh, o futuro da nossa geração somos nós, né? Nós que estamos desenvolvendo essa sociedade. Porém, nós vivemos uma sociedade às vezes injusta, né? Injusta. Como eu fiz a pergunta, há muitos desafios que nós enfrentamos, né? Em nossa vida, né? Profissional e até espiritual, Sim. não é isso? Eh, dentre todos esses negócios que você teve, né, você disse que teve um CNPJ, depois você trabalha dentro desse CNPJ, né. Qual foi, assim, a área que te marcou dentro dessas você falou que já trabalhou na área automotiva, mineração. Sim. Mineração, meu Deus Uhum. do céu. É, a mineração até eu falo pra você que assim, paguei todos os pecados, né. Mineração não é fácil, não é fácil, não é fácil. Me marcou muito, né, foi um período transitório ali. E o que me marcou muito vou ser muito bem claro, né, quem me conhece sabe que eu não escondo o jogo, sou muito objetivo. Eh, um dia dentro desse cenário, se eu não me foge a memória, foi nessa complicação daquela crise em 2016 que nós tivemos, né. Trabalhava numa empresa que, já no cenário nacional já foi um bom ativo, né, mas enfrentou um período muito difícil nessa crise que deu, né, de má gestão, né, que existiu no Brasil. E eu tive que trabalhar no correio, no correio. E falo que os carteiros hoje têm a minha admiração. Não é fácil. Enfrenta o sol, enfrenta chuva, e a gente era uma mão de obra terceirizada, mas fazia as mesmas funções que, os carteiros que saíam à rua de a pé. Eu tinha Não tinha obra, não tinha vaga, então você tem que se adaptar. Então, teve vezes que hoje, o tio da minha esposa já descansa também no Senhor, e às vezes que eu chegava na cidade de uma obra para outra, eh, de uma de um projeto para o outro, que eu ia bater caixa de massa, né. O tio da minha esposa era mestre de obra, ele tinha sua própria empresa, né, tocava, né, ali sozinho, então eu ia ajudar ele, fazer reboco, bater massa, atender, né. Então, aquele que tem vontade, pode ter certeza, ele consegue desbravar mesmo que seja qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de diversidade profissional. Aquele que tem vontade, desde pintar uma casa, eu já pintei casa, já ajudei a construir, né, já fiz fundação de casa, né, já fui desde ajudante de pedreiro, hoje, pela bondade de Deus, né, sou um gestor de um grupo, né, JR aqui na cidade de Ponta Grossa. E, então assim, aquele que tem vontade, porque você não pode ter o sentimento de desistência, entendeu. Então, o que me marcou muito foi esse período. Eu chegava para minha esposa, eu falei eu chegava para minha esposa e falava assim: "Que eu errei?", sabe. "O que eu errei?". Não foi fácil, aquele período não foi fácil. Só que tudo Deus tem um propósito. Não existe coincidência dentro do reino de Deus. E até eu falo para os nossos ouvintes, se você está enfrentando, uma vida profissional difícil, uma vida profissional frustrada, quero que você deposite a sua confiança em Deus, Amém. a sua confiança em Deus. Na primeira oportunidade que eu tive, de falar, até o pastor Gesiel junto com o Marcos, nos deram a oportunidade de falar sobre os jovens empreendedores na igreja ali da AD Panamá.
Nos deram oportunidade e eu vim com uma palavra sobre Mateus 7, sabe, sobre a porta. A primeira porta que você vai abrir na tua história, não é a porta profissional, não é a porta empresarial, não é a porta do sucesso. Espiritual, né? A primeira porta que você vai abrir é a tua porta com o teu relacionamento com Deus, porque você não confia em homens, você não confia em pessoas, você confia em Deus. Então, se você está vivendo uma vida frustrada, ou uma realidade que não foi aquilo que você sonhou, se você está cansado da tua história, daquilo que você está vivendo, abre essa porta com Deus. Abre essa porta com relacionamento com Deus. E pode ter certeza que você vai ter na tua história, a partir disso, você vai ter a confiabilidade. Que não são pessoas que vão. Deus de fato usa pessoas para te abençoar. Mas o primeiro que vai estar com você sempre vai ser Deus. Amém. Nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. E aí, quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, Deus abençoa a nossa vida. É o caso de Jacó. Você lembra da história de Jacó? O Labão disse para ele: trabalha para mim 7 anos. Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Isso aí. Depois que passou 14 anos, ele queria sair. O que é que ele falou? Fica comigo. Aí ele disse que uma parte das ovelhas seria de Jacó. Aí Deus prosperou mais as de Jacó do que as de Labão. Então, tudo que a gente faz e coloca Deus em primeiro lugar, dá certo, né? É, é difícil a pessoa caminhar sem Deus. E se caminhar sem Deus é praticamente impossível, né, Fábio? Eu falo para ti que existe algumas percepções que sobre o relacionamento com Deus. Eu não estou falando de forma religiosa, eh, de instituições. Eu estou falando que todo homem que se aproxima de Deus não piora. Todo homem que decide se aproximar com Deus e ter um princípio de relacionamento com Deus, pode ter certeza, só tem benefícios. Não benefícios, de coisas terrenas, porque Deus não promete isso. Deus promete que você vai ter uma vida eterna. Só que eu acredito que nos filhos de Deus, os filhos de Deus vão ter grandes conquistas nessa vida terrena. Amém. A Bíblia diz, né? Se creres, comerás o melhor dessa terra. Perfeito. Gênesis 12, ele fala algo muito interessante. Deus, né, o criador de todas as coisas, fala com Abraão: "Sai da tua terra, da sua parentela". Só que ele leva o primo, Ló. Meu Deus. Ele sai caminhando e vai, vai. Mas Deus não apontou a terra. Deus falou: "A terra que eu te mostrarei". Só que ele decidiu sair da realidade dele, do contexto dele, da casa dele. Só que chega um período da história, alguns versículos depois disso, que os pastores de Abraão, de Ló, eles começam a brigar. Não são os primos, mas são as pessoas que estão em volta dele, começam a brigar pelo contexto. E eles decidem separar. Só que Abraão falou o que para ele? Escolha se você vai para a direita ou para a esquerda. Existiu a direita o deserto e a esquerda as campinas verdejantes. Ele escolheu. Ló escolheu as campinas verdejantes, que era sentido de Sodoma e Gomorra. Só que à direita existiu o deserto, mas Abraão não tinha escolhido. Só que ele foi abençoado, porque ele tinha a promessa de Deus. Só que ele reconheceu na vida dele e aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então não é o ambiente onde você está, é aquilo que você entende que Deus é na tua vida. Amém. Você pode até não estar no ambiente das campinas verdejantes. Talvez a vida te ofereceu o deserto. Não foi uma escolha sua. Mas pode ter a certeza absoluta, à luz da Bíblia,
Você que é jovem, você que é sonhador, se você tem um princípio de relacionamento com Deus muito bem estabelecido, isso é com convicção que eu falo, mas existe um período que pode ter certeza que Deus vai cumprir grandes coisas na tua vida, Amém. porque eu creio, você que tem a fé em Deus, pode ter certeza disso. Eu te falo com convicção, experiência e causa própria naquilo que eu estou falando para você, entendeu? Deus é interessado em investir em você, em investir em você. Pode ter certeza disso. Mesmo que teu sonho seja pequeno, de você ser um exemplo, ter uma panificadora, mas que você se torne a melhor panificadora da cidade de Ponta Grossa. Eu acredito. Você pode, como você falou, ter uma empresa de segurança, no ramo de segurança. Pode ter certeza que a fé em Deus e com a competência que Deus vai te dar, que Deus está te dando e te moldando dentro da promessa de Deus, você vai ser a melhor empresa no ramo de segurança em cidade de Ponta Grossa, entendeu? Na minha modesta opinião, não puxando a sardinha, né, Marcos Cristo é o melhor conceito hairstyle, né, ali de e assim, então Mas é verdade. então, porque ele passa essa convicção para os clientes, entendeu? Então, quando você for falar, se prepare, né, se prepare. Quando eu vim a primeira vez, ele me passou toda uma ilusão, todo aquilo que ele tinha de conhecimento, né, ali. Falei: "Opa, eu vou te falar, né, se eu posso usar esse conceito, é o primeiro barbeiro intelectual que eu conheço", entendeu? Você sabe aquilo que tá falando, está, E é né, crente. estudou para isso. Então, eu te falo que é uma conectividade, é o teu sonho entregue na mão de Deus. É falar assim: "Deus, eu tenho um sonho, só que as decisões hoje eu tô preocupado de tomar, pelo reflexo dos dias futuros. Mas eu vou ter a coragem de falar assim: "Ó, tá Deus, tá nas tuas mãos. Tome o controle da situação. Eu entrego meu sonho nas tuas mãos". E lute por esse sonho. Se você não tiver estudado e ter domínio do conceito daquilo que você vai projetar, lá na frente você vai ter um projeto sem base. Quando as pessoas forem falar com você, você não vai ter convicção do que você está falando. Muitas vezes eu te falo, eu venho de uma origem muito humilde, né, venho de uma origem muito humilde. Então, eu não tive a oportunidade e foi uma coisa que muito confidente aquilo que eu vou falar e a gente às vezes eu não abro muito isso. Muitas vezes eu tinha esse defeito e esse complexo na minha vida de ver muitos amigos meus com 18 anos entrarem numa faculdade, pelos pais darem acesso a eles. Como eu falei, eh, meu pai me deu um grande exemplo de trabalho. Meu pai trabalha muito, até os dias de hoje, trabalha muito, e é um exemplo para mim de trabalho. Trabalho ali todos os dias, trabalhando, acordando cedo, chegando tarde em casa, trabalhando nos finais de semana. Só que ele não me deu acesso com 18 anos a fazer a minha faculdade. Então, eu muitas vezes culpava o meu pai, por ele não dar acesso àquilo que eu queria, porque eu conhe e é isso que eu sou apaixonado. Muito profético isso. Pais que destinam. Eu tive a oportunidade na Sara Campo Largo ser líder de jovens, e eu sempre me preocupei com o destino dos nossos jovens. Então, no nosso ministério, junto com a minha esposa, na liderança de jovens, é muito claro o nosso objetivo. Alinhar jovens dentro do propósito de Deus e destinar, alavancar eles para que eles possam chegar dentro e se encaixar dentro da promessa de Deus. Amém. Então, alinhamos jovens e destinamos. Muito claro isso. E dentro do ramo empresarial, é praticamente na mesma situação. Então, eu culpava meu pai aos acessos que ele nunca me deu. Ele me deu um exemplo de honestidade, hombridade e de trabalho árduo.
mas as oportunidades ele não me deu. Eu vim E dessa situação eu também. carregava isso comigo, porque eu via meus amigos acessando coisas e eu ficando para trás. Só que tudo aquilo que eu vivi, hoje me formou para ser quem é o Fábio. Talvez o Fábio não tenha o maior CNPJ, mas pode ter certeza que um dia vai chegar esse tempo, porque as Amém. palavras têm o poder. Só que eu também, dentro das palavras, tenho o poder de acreditar aquilo que Deus pode mover na terra. Eu se preparo para que isso aconteça. É 3 princípios, e isso eu usei muito com nossos jovens naquela época, é as dias de convocação. Deus nos convoca para estar na presença dEle, para nos relacionarmos com Ele. A partir disso, é os dias de aprendizagem. Nós aprendemos, lemos de maneira profissional, de maneira o maior manual que existe está aqui, que é a Bíblia Sagrada, de como você aprender a fazer as coisas. E terceiro, dias de cumprimento. Você quer ter os dias de cumprimento? Todo mundo quer ter. E muitas vezes nós pulamos etapas, achando que nós vamos chegar nesses dias de cumprimento, mas sem começar no estágio inicial. É estar, aprender e se cumprir. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, esse foi o bate-papo de hoje. Esse podcast Despertados. Hoje nós falamos sobre os desafios do jovem na vida profissional, né? Essa engrenagem que nós devemos ter para ter sucesso, colocando Deus acima de todas as coisas, né? E ter o desejo de ser alguém, de ter conhecimento, né? Eu gostaria de pedir ao Fábio para direcionar suas palavras para os jovens com um aconselhamento final desse podcast abençoado. E você tem um encontro marcado conosco no próximo podcast, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E eu sou Leonardo Abrantes, né? Como de costume, e o Fábio está com a palavra. Eu agradeço a oportunidade, Leonardo. Agradeço a oportunidade do Marcos, o pastor Gisel, tá apoiando todo esse projeto. Parabéns pelo projeto. É um projeto realmente de despertar. E essa é a função. E as palavras finais que eu tenho para você, nossos ouvintes, e aonde chegar é, é a nossa voz, onde chegar essa palavra, pode ter certeza. Existe um tempo específico na tua história. Existe um tempo de dias de cumprimento na tua vida. Pode ter certeza, e eu, pelo poder que há no nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, no teu objetivo, que seja empresarial, que você seja o melhor empresário da tua cidade. Mas antes disso, que você honre a Deus em primeiras coisas, para que os dias de cumprimento cheguem na tua história. Que a nossa geração, a geração dos jovens que estão hoje nos ouvindo, que você seja abençoado por Deus, que você tenha uma velocidade elevada, um ritmo elevado, e que você possa ser abençoado em todas as suas áreas, na tua faculdade, na tua empresa, nos teus projetos. Sejam abençoados por Deus e que você seja um investidor em pessoas e no reino de Deus. O reino de Deus é feito por pessoas. E o maior investimento que nós possamos fazer é em pessoas, para que possam ser abençoadas dentro do aspecto antropológico, filosófico e sociólogo. Que você seja abençoado, porque nós acreditamos naquilo que Deus tem para a cidade de Ponta Grossa. Nós acreditamos naquilo que Deus tem para o estado do Paraná. E nós acreditamos que Deus está levantando uma geração poderosa e abençoada nesta nação, para que possa trazer um avivamento na parte espiritual e também na parte empresarial Amém. dentro desta nação. Em nome de Amém. Jesus. Fábio, gostaria de agradecer a você, Tamo junto, mano. agradecer a todos vocês que
estiveram no podcast, que compartilharam, que curtiram, que comentaram. Deus abençoe você. Teremos um encontro marcado na próxima segunda-feira, aqui no Facebook da IEA de Panamá. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.